paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Comece esse vídeo falando aqui de portais infernais, espirituais. Aleluia! Eu estava no YouTube e vi um vídeo de um demônio arrastando a criança para debaixo da cama. A criança acorda, sente vontade de ouvir a música da boneca, né? E que mistério é esse? Que eu gosto de falar dos mistérios, não do que a gente só vê com os olhos materiais da terceira dimensão. Deus me revela muito a quarta dimensão. O que o Satanás fica aprontando por aí? Que você não sabe, não vê, não escuta. Tá queimado, repreendido, jogado no fogo do inferno. E de lá não sai, porque maior é o nome de Jesus. Eu já quero profetizar. Glória a Deus, porque a gente abre a boca, até os bruxos respeitam o poder da boca. Aleluia. Então toda vez que você profetizar contra o mal, já fala, do inferno você não sai, porque maior é o nome de Jesus, o sangue de Jesus tem o poder. Amém, igreja? Portais espiritual. O que é isso? Igreja, para o demônio sair do inferno para andar aqui nessa terra, na terceira dimensão, mesmo que seja invisível, ele tem que ter a legalidade de passar para cá como se ele estivesse vivo, um espírito vivo. Mas o demônio, ele é morto. Amém? No inferno é morte. Nessa terra é dos vivos. O plano espiritual tem milhões de regras, irmãos. Eu não conheço as milhões de regras, mas eu sou uma observadora. Amém? Eu fico ali mentalizando e falando com Deus. Deus é assim, assim, assado. Porque se assim for assim, é assim, assim, assim. Amém, irmãos? Eu venho passar para vocês, porque muitas coisas a gente vê e a gente não analisa. Muitas pessoas são sistemáticas de um jeito, inteligentes de outros, né? E eu tô aqui para trazer para vocês o que vem à minha mente, aleluia, e dividir para vocês essa sabedoria. Glória, louvado seja o nome do Senhor, o sangue de Jesus. O vídeo é pesado, viu, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, o demônio só tem legalidade de andar aqui nessa terra quando nós usamos as coisas dele, quando nós ficamos com o que é dele, comemos, amém? E quando nós exibimos, usamos. Portais espiritual é tudo que não é natural, amém? O que é natural? A natureza, tudo que é natural. E o que não é natural? Vou dar exemplo. Coisas que vêm da televisão, coisas que foram feitas pelas mãos dos homens, ou coisas que não dá nem para explicar como foi feito. Exemplo, a placa de um computador, como foi feita? Ninguém fala quem foi que inventou a placa de um computador e o modo que foi feito. Tem assim teorias, história. Aleluia, Senhor Jesus. Irmãos, a gente tem que ver que tudo que tira o que é natural é portal do inferno. Você já viu aqueles filmes lá tudo, nossa, a TV é perfeito. Perfeito. Se você vê lá o filme dos bruxos, do Harry Potter, Castelo Rá-Tim-Bum, eu vi um vídeo. O Nino e o Harry Potter não tem pai. O Nino e o Harry Potter falam com cobra. O Castelo Rá-Tim-Bum tem um mal e um outro bicho lá, que anda pelos encanamentos do castelo. Certinho. Existem demônios que andam pelo encanamento do castelo. Abaixo do chão, igreja, tem uns encanamentos de esgoto. É o mundo dos demônios. É como se fosse um videogame lá, que você anda num castelo mal assombrado. É a mesma coisa debaixo da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa casa não pode ter imagens paradas.
de animal, de pessoas, se for vivas, né? Morta não pode. Senão é legalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Desenho, só se fosse educativo, sem nenhum símbolo desse mundo. Aleluia. Irmãos, presilha é consagrado, lacinho é consagrado. Aí você abre um portal espiritual na sua cabeça pro demônio ficar saindo do inferno e entrar aqui. De verdade, irmãos. Eu assisti aquele desenho lá, o Três Palavrinhas. É tão abençoado esse desenho, mas quando lançou esse Contando até 10, multiverso, não existe outras dimensões de outras pessoas, as mesmas pessoas vivendo diferente. Não existe. A vida é uma só. Deus fez essa dimensão para nós sermos provados. Não tem outras pessoas. Amém? Então, assim, é coisa do inferno. Entretenimento do mundo é do inferno. É distração. Amém, irmãos? Não se deixe levar pelas coisas que é da hora, que é bonito, que é gostoso. Amém? Uma música suave começou a tocar, atraindo sua atenção. Repare que é a mesma melodia que ela estava cantarolando momentos antes. Curiosa, ela desceu da cama para investigar, mas de repente sentiu algo a puxando para debaixo do colchão. Assustada, sua mãe correu para ver o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, ao revisar as imagens das câmeras de segurança, ficou aterrorizada. O que você acha que aconteceu naquela noite? A síndrome da morte súbita em bebês, ela é um problema sério, né, grave, que é aquela situação em que o bebê morre sem nenhuma causa aparente. Não tem nada que causou a morte daquele bebê. Normalmente o bebê vai dormir tranquilo, bem, sem nenhum problema de saúde e ele não acorda mais. Ele acaba falecendo de sono. Por mais que muito se fale sobre isso, que os pais tenham conhecimento disso, ainda é um grande enigma para a medicina, porque a medicina não conseguiu identificar exatamente o que causa isso. Gente, quero fazer O que acontece com legalidade, né? Muitas crianças não têm o livramento. Está escrito assim na Bíblia: ao teu nome dará ordem aos anjos, ao teu respeito, né? Deus tem muita misericórdia da nossa vida. Quantas pessoas desaparecem? Tem uma experiência de um anjo, né, de arrebatamento. Ele explica esses vídeos, ele explica essa morte súbita. O que tá acontecendo? Tô até me arrepiando aqui que eu tô falando, tá me arrepiando até o rosto. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, antigamente as pessoas ficavam cantando canção de ninar. Papai e mamãe foi trabalhar e a cuca vem pegar. Dorme, boi, boi, boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. O que acontece? Muitas crianças morrem.
né? E o pior, sabe qual é? É que o demônio vem, sai do cemitério, pega aquelas crianças, leva para o inferno para devorar, para comer. Em seguida, eles põem um bebê falso, um demônio. Mas Deus não vai deixar isso prosperar, porque, né, há muito tempo atrás não era a hora. No tempo do 66 do capeta, o demônio ele vai ter a legalidade de pôr bebês falsos, demônios falsos, no lugar de seres humanos. Por isso que muito tempo havia muita morte de bebê. Não era porque o norte e o nordeste do Brasil tinha fome, tinha seca. Os pais entregavam os filhos para o próprio capeta. Antigamente, igreja evangélica era só nas cidades grandes. Era muito raro igreja evangélicas na zona rural. Amém, igreja? Lá, minha família é do Pernambuco. No Pernambuco, quando eu viajei, eu não vi uma igreja evangélica. Foi 3 cidades que eu passei. Caruaru, Cupira e tem a zona rural que é chamada de Laje Grande. Então, igreja, muitas crianças morrem, as pequenas, os bebês, essa morte súbita, são demônios que tiraram do berço. Eles a programam, eles fazem outro, um demônio humanizado e põe no lugar. Ele até mostrou, quando a mãe amamenta o filho, o demônio lá no inferno amamenta junto. Para quê? Para a criança ter a mesma medida, o mesmo peso, a mesma característica, para ninguém desconfiar. Mas Deus não deixa prosperar e em seguida morre. Entendeu, igreja? Vamos parar de deixar desenhos animados. Esses vídeos que vocês viram, foi o quê? Foi que a menina, ela acordou, colocou a música da boneca que abriu um portal espiritual debaixo da cama. Aí ela sentiu alguma coisa debaixo da cama e foi ver. Irmãos, isso não é brincadeira, folclore. O folclore tem um testemunho da Helena Maldonado, a ex-bruxa. Ela serviu o diabo nos anos 70, 80. Satanás falou para ele: nós estamos trabalhando pesado para fazer uma rede que deixe todas as pessoas conectadas, ligadas ao mesmo tempo. E ela disse assim: mas como isso é possível? O demônio falou: nós estamos trabalhando para isso. Aí no final da década de 80 foi lançado a internet. Aí ela entendeu que eles fizeram vários tipos de comunicação. Aquele lá de código Morse, o rádio, a televisão, né? E assim vai indo. Então, igreja, eu falo para vocês, tecnologia dentro de casa é o básico, igreja. Se você gosta de comodidade, tudo bem, é ótimo ter. Mas o tempo que essas máquinas trabalham pra gente, máquina de lavar louça, roupa, às vezes você tem eletrodoméstico que faz o serviço de casa, tipo uma panificadora, faz massa, faz isso, faz aquilo. Pega o seu tempo e dedica para Deus. Ora. Sua casa não ficou toda limpa? Vá para a igreja. A minha amiga, eu tava levando ela para uma campanha da herança. Ela não foi nenhum dia, foi 7 quarta-feiras. Aí ela disse que ia orar e buscar na casa dela. Eu falei amém. Aí ela sonhou. O chão dela abriu um buraco. Saiu um demônio terrível. E ele encostou na parede, um folgado, encostou o braço na parede, cruzou a perna e falou assim: sou eu que não deixo você ir para a igreja, viu? E eu falei para ela: eu se fosse você, eu ficava o dia todo sem comer, só no jejum, oração e na parede de fogo em cima desse demônio. Mas enfim, igreja, pela minha fé, a fé dela, ela foi abençoada. Ela ganhou R$900 de material de construção, que ela estava tentando fazer uma reforma na casa dela, que a casa dela estava precisando urgente, e Deus honrou. Amém? Então, igreja, portais infernais é tudo que, quando você usa, igual aquele filme do Doutor Estranho, abre
um portal, um círculo giratório de energia e os demônios passam para dentro. Você imagina o tanto de portal que tem nesse planeta. E outra, não é só essas coisas que a gente usa que dá legalidade para o lugar para o demônio passar. Agora, para ele passar em si, tem que ter, sabe o quê? Sangue. Eu falo para você, mais uma experiência de arrebatamento. Você faz uma tatuagem, você machuca o seu corpo. O demônio vai lá com o copinho dele, passa o copo dele, pega sangue. Furou a orelha, mas quase não sai sangue. Mas o sangue que o demônio quer não é aquele vermelho. É a energia que a sua alma tem selada no sangue, selada nesse corpo, que os dois estão selados, estão vivos, estão juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Furou a orelha, sangue. Fez alguma coisa que tirou o natural, o capeta vai lá pegar. Igreja tem que tomar muito cuidado. Tudo que você faz que não agrada a Deus não é sã doutrina. Se você viver na sã doutrina, você, tua casa e tua família estão brindados. Louvado seja o nome do Senhor. Ô igreja, é mistério de Deus, viu? Meu vizinho deu um ursinho pequeno para minha filha de 2 anos. Coisinha mais fofa. Eu falando, não dá nem vontade de jogar fora esse ursinho. Aí minha filha brincou, abraçou, colocou fralda, tudo. Fui pra igreja. Quando eu voltei, meu filho falou assim, que ele quis ficar em casa. Eu tirei o celular dele, eu falei, você vai ficar em casa? Então você vai lavar a louça e vai limpar o fogão, porque se você não vai servir a Deus na igreja, você vai me servir aqui em casa. E ele ficou, igreja. E ele falou que viu o mesmo demônio de um outro vídeo que não tá aqui. Ele viu na porta da minha casa olhando, espiando. Ele falou assim, mãe, Deus falou pra mim que o demônio que eu vi ele espiando, ele é o mesmo demônio que tá no bonequinho que a Maria ganhou. Joguei fora. Aí eu falo pra vocês, igreja, jogue a televisão no lixo, os quadros, até esse negócio de leão da tribo de Judá, esses desenhos assim, não pode. Nossa casa não pode ter nada assim com imagem do céu, terra e mar, não pode. É legalidade, né? A Bíblia fala, o plano espiritual, ele é um só. Ele é um só, igreja. Ai, como eu queria que Jesus tivesse falado mais sobre o pé inclinado de Judas. Aquele que me traiu levantou contra mim o seu calcanhar. Mas se Jesus tivesse esticado um pouquinho mais essa palavra, ele ia falar aquele calcanhar que não era mais pé e sim uma pata estranha. Olha, já ia ser uma palavra perfeita contra o salto alto de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, vamos ficar mais com o cabelo solto. Vai prender? Prende só com uma xuxinha, né? Um amarrador, aquele de elástico. Deus deixa usar um grampo, pode usar um grampo, amém? Ou aqueles palitos, né? Eu acredito que aqueles palitos assim pode deixar prender, né? Eu vi a igreja Shalom, Deus me perdoe. Teve umas coisas que eu não acreditei na igreja Shalom, mas outras pessoas confirmou. As revelações dessa igreja Shalom é verdadeira, igreja. Mas também eu falo pra você, as campanhas dele é 7 horas de joelho no chão. Não é uma vigília que você fica sentado à vontade. Não que seja errado, não é errado. Mas o fato de você pôr a reverência, o joelho no chão, meu querido, a labareda de fogo já é outra. Todo mundo daquela igreja praticamente ganha ou recebe a bênção de ser arrebatado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço muito a Deus esse dom de ser arrebatada. Amém, igreja? Sã doutrina e escudo e oração, amém? Que não é só ter o bom comportamento, que essa doutrina geralmente ela é o bom comportamento. Vestimenta, o jeito de você ser e o que você pensa e o que você sente. Eu resumo isso, sã doutrina é comportamento, amém? Diante de Deus, amém? Assim,
A gente não damos lugar pro diabo, as brechas que eles querem. Glória a Deus. E para finalizar o vídeo, igreja, eu não tava tendo vida de oração porque eu tava muito fraca. Deus sabe, né? Não vou contar aqui, né? Mas assim, mesmo orando de madrugada, o demônio ainda tava entrando. A gente tem que ter, não é só orar na igreja, mas ter vida de oração dentro de casa. Todos os dias, no mínimo 1 hora. Amém? Deus aceita oração picadinha. Aquele 20 minutos antes de trabalhar, da hora. A hora do almoço, né? A hora que você tá vindo pra casa no ônibus, é difícil. Mas abaixa a cabeça. Compra, nem se você for comprar alguma coisa pra tampar o olho lá. Mas assim, ore quando chegar em casa, no mínimo 1 hora. Por quê? Porque a sua casa vai entrar um bloqueio, um escudo espiritual. Que eu já sonhei uma vez que o demônio tinha arrombado o meu portão. Ele saiu correndo, que ele percebeu que eu acordei. No nível que eu tô, se o demônio for baixo, fraco, mas todos eles são derrotados, que eu já decreto isso no sangue de Jesus, no poder do nome dele, que vai tudo pro inferno e não sai de lá. Eles saem correndo. Mas se você não tiver em dia, em vida de oração, eles entram dentro de casa, toca na gente e suga nossa energia. Eu sonhei que um demônio falou: nossa, eu sugo muito o seu sangue, misericórdia. Eu tava realmente dormindo fraca, acordando fraca. E eu tava trabalhando, eu tava até ficando com a vista duplicada, misericórdia. Mas agora Deus já me deu a vitória, tirou aquilo que tava me deixando fraca espiritualmente, um grande impedimento que tinha. E agora eu me levantei, igreja. Me levantei para fulminar o inferno, mais ainda, em nome de Jesus, amém? E trago aqui esse vídeo, não para vocês ficarem com medo, mas sim com temor a Deus e respeito. Meus irmãos, vamos nos encher a nossa casa de fogo, de labareda e unção, porque o Satanás, ele é o derrotado. Melhor os anjos dentro da nossa casa do que essas coisas legais, igreja. Abra a mão do mundo. Para entrar no céu tem que se esvaziar. Ai daqueles que andar igual o mundo, é inimigo de Deus. Quando você morrer, irmã, igreja, você pode ser o melhor servo que for, o melhor servo. Quando você chegar no portão da igreja, tem um anjo sentado numa mesa lá falando assim: cortou o cabelo? Pediu perdão? Fez isso? Pediu perdão? Andou de salto alto? Jogou fora? Tá lá na sua casa, que dá pra ver daqui. Meu olho, ele mostra. Vai abrir um buraco no chão do céu e o demônio vai te arrastar. O demônio é nem digno de ficar de frente com a porta do céu. Ele só vai esticar o braço dele bem do seu lado, vai abrir um buraco e você vai pro inferno, porque faltou a sã doutrina. Porque nada contaminado entra no céu. A nossa alma é o que a gente come, o que a gente faz. Sã doutrina também, mas não vai entrar nesse vídeo. É vida de casal, amém? Que eu vim falar aqui é só portais do inferno. Igreja, fica na paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor.